Hello everyone, good evening, how are you? Como vocês estão? Meu nome é Herbert Feres e eu ensino inglês para pessoas 60 a mais de forma fácil, para que elas não passem mais aperto em suas viagens ou no seu dia a dia. E agora me contem, como eu perguntei no começo do vídeo, how are you? Como vocês estão? Good. So, teacher. Not good. Espero que estejam todos bem, espero que a família vá bem, espero que as coisas estejam fluindo da melhor maneira possível na vida de todos vocês. Isso é importante, vocês são importantes para mim. Planejando as aulas desse mês que está se finalizando, quase chegando no fim de ano, eu tive um insight junto com a minha irmã do que ensinar. Então, por que não relembrar o Simple Present? Que é algo que nós vimos falando, a gente vem falando sobre ele, todas as aulinhas, Simple Present, conjugação de verbos. A aulinha de conjugação de verbos tem uma aulinha só disso, que por mais que eu lembre em todas as aulas, com todo prazer, é muito importante que vocês assistam às aulas passadas sobre o Simple Present. Hoje eu trouxe para vocês um verbo estratégico que eu vou ensinar como que vocês conjuguem, com que vocês comecem a trabalhar com ele. Hoje nós estudaremos o verbo ter, o verbo to have. Então, afivelem seus cintos, embarquem comigo nessa e lá vamos nós. Em inglês para os meus 60 mais favoritos, sejam independentes. Hoje nós vamos descomplicar o inglês trabalhando com o verbo ter, que é o verbo to have. Vamos relembrar o simple present e vamos aprender coisinhas novas com esse verbo, que é um verbo bem estratégico. Vocês vão conseguir falar o que vocês têm, o que vocês possuem, e isso é muito importante. Deixa eu pegar o meu laser. Não vivo sem meu laser. Então vamos lá. Para começar a falar do Simple Present com o verbo to have, que é o verbo ter, vocês vão ver nos slides à frente, é importante que nós relembremos os pronomes, ok? Esses são os pronomes em português, vocês já conhecem, eu, você, ou tu, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Já vimos em aulas passadas, mas vamos recordar os pronomes em inglês, ok? A dinâmica da repetição existe e ela é importante e continuaremos trabalhando com ela. Vocês ainda vão me agradecer por isso, gente. Esse professor é repetitivo, mas com isso vocês se acostumam. Com isso o inglês fica normal na vida de vocês, ok? Então vamos lá, vamos repetir. Eu, em inglês, I. Repetindo, I. Se escreve I, mas fala I, ok? Alguém pisou no seu pé? I. Você ou tu? You. Todo mundo repetindo em casa, you. Se escreve you, mas fala you, ok? Como se fosse I, U. Ele, he. Repetindo, he. Se escreve H-E, he, mas falamos he. Ela, she. Todo mundo comigo? She. Se escreve she, mas fala she. Apresento para vocês, para quem já viu comigo, recordemos, e para quem está aqui pela primeira vez, apresento o pronome it. Repetindo comigo, todo mundo? It. É um pronome mais de uma forma neutra para ele ou ela, para coisas que nós não conseguimos definir o sexo. Objetos, animais, por exemplo, eu gosto de sempre exemplificar com o garfo. Ah, cadê o meu garfo? Ele está aqui. Mas espera aí, o garfo não é homem, então é it is here. It, ok? Entendam como ele ou ela, mas para a parte mais neutra do pronome. Nós, repetindo comigo, we, todo mundo, we, temos o we duas vezes, o we aqui e o we aqui. Se escreve o e, mas falamos we, todo mundo, we, como se fosse o i, ok? We. Vocês ou vós, you, repetindo, you. Mais uma vez, you. Eles ou elas, para finalizar, they, repetindo comigo, they. Ó, TH, língua da cobra, a língua na ponta do dente, ó, they, they. Pode falar they? Pode, mas vamos falar com a gramática um pouco mais correta? They. Como se fosse com V, DV. They. They. Repetindo? They. Então agora vamos ler juntos desde o primeiro pronome, ok? Confio em vocês. Sei que vocês estão lendo comigo. Meus 60 mais favoritos. 1, 2, 3 e já. I. Próximo. You. Próximo. He. Próximo. She. Próximo. It. Próximo, we. Próximo, you. Próximo, they. Vamos lá, como que eu falo eu em inglês? I. Me respondendo, ok? Confio em vocês. Como que eu falo você ou tu em inglês?
you. Como que eu falo ele? He. Como que eu falo ela? She. Repetindo comigo, ok? Ele ou ela para a parte neutra do pronome, it. Nós, we. Vocês ou vós, you. Eles ou elas, they. Muito bem. Devidamente repetidos, a dinâmica da repetição é maravilhosa. Vou pegar um pronome avulso. Como que eu falo nós em inglês? Chegou a doer o meu ouvido de tanto que eu escutei. Eu sei que vocês me responderam. We. Water. Se hidratem, gente. É importante. Então, vamos agora aprender o verbo to have. O verbo ter. Entre parênteses que. Por quê, professor? Porque em inglês o verbo ter já quer dizer ter que. Eu tenho que. Have. To have. Repetindo comigo, to have. Todo mundo? To have. É como se fosse R-E-V. To have. De novo, to have. Como que eu falo ter que em inglês? To have. Lembrando, meus alunos que já viram e explicando para os meus primeiros marinheiros de primeiras viagens aqui comigo hoje, to, antes do verbo, apenas deixe o verbo no infinitivo, que é o verbo sem estar conjugado. Ter, terminado em R. E se escreve to, mas fala to. Biquinho, to. Boa pronúncia. Então, como que falo, gente, ter que em inglês? Muito bem. To have. Palmas para vocês. Então, agora vamos pegar os pronomes que nós vimos e o verbo ter e vamos começar a conjugar esse verbo. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem. E isso é simple present. Simple present nada mais é do que conjugar os verbos em inglês, que são muitos verbos. Eu já apresentei alguns para vocês em aulas passadas. Comer, to eat. Beber, to drink. Querer, to want. Precisar, to need. Ver, to see. A aula da música. Have you ever seen the rain? See. Então, hoje vamos conjugar usando o verbo ter. Lembrando o simple present, que é muito importante, algumas regrinhas que vocês vão achar deveras interessante. Então, o verbo ter que, como vimos, é to have. Vamos começar a conjugar. Se to have é ter, eu tenho, nós só tiramos o to antes do verbo, porque o to deixa ele no infinitivo, ter. Se eu falar I to have, fica eu ter. Não está correto. Ó, afirmativo, ok? Affirmative, afirmativa. Simple present, na afirmativa. Nós podemos conjugar um verbo afirmando, eu tenho, negando, eu não tenho, e perguntando, eu tenho. Isso é o simple present. Conjugar os verbos nessas três formas, interrogativa, afirmativa e negativa. Então vamos lá. A gente só tira o to. Se to have é ter, eu tenho. Eu em inglês, I. Eu tenho, tiro to, I have. Repetindo comigo, I have. E isso para todos os outros verbos que nós já vimos. Por exemplo, o verbo comer, to eat. Eu como, I eat. Tiro to. Por isso que eu falo que o inglês é mais simples do que o português. Português é aquele monte de formas de se falar. Eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, nós temos. Em inglês é have para todo mundo. Ó, to have. Eu tenho, I have. Repetindo comigo, I have. Você tem, you have. Repetindo, you have. Única regrinha do simple present no inglês. Quando nós temos os pronomes ele, ela, ou ele ou ela para coisas neutras, nós não sabemos o sexo, nós colocamos um S na frente do verbo. Como assim? O verbo comer. Vamos lá, eu sei que o foco hoje é o verbo ter, mas vamos lá naquela aulinha do simple present com o verbo comer. Eu como, I eat. Você come, you eat. Ele come, he eats. Coloca um S na frente. Professor, por quê? Porque é a gramática correta. Por que eu trouxe o verbo to have para vocês? Porque quando é com ele ou ela, nós não falamos haves. Ah, professor, você não falou que é só colocar um S no final? Sim, mas o verbo to have é uma exceção. Nós não falamos haves, nós falamos has. Nós tiramos o V e o E, colocamos um S. Ele tem, he has.
Repetindo, he has. De novo, he has. Ela tem, she has. Repetindo, she has. Ele ou ela, pronomes neutros, tem it has. Todo mundo, it has. Só com esses três. Eles estão até com essa marcação aqui. Nós temos, volta ao normal, we have. Repetindo, we have. Vocês têm, you have. Todo mundo, you have. Eles ou elas têm, they have. Todo mundo, they have. Vamos ler em inglês desde o começo, junto comigo? No já. 1, 2, 3 e já. I have. Vocês, I have. You have. Vocês, you have. He has. Vocês, he has. She has. Vocês, she has. Repetindo comigo, por favor. It has. Vocês, it has. We have. Vocês, we have. You have. Vocês, you have. They have. Vocês, you, they have. Gente, vou perguntar em português, vocês me respondam em inglês, ok? Como que eu falo eu tenho em inglês? Muito bem, eu não vou falar dessa vez. Vocês vão me responder de casa, ok? Please, por favor, confio em vocês. Você tem. Como que eu falo você tem? Muito bem. Ele tem he. Ela tem she. Ele ou ela, para o pronome neutro, tem it. Nós temos. Vocês têm. Eles ou elas têm? Muito bem, eu tenho certeza que vocês me responderam. E eu fico muito feliz com isso, gente. Então agora vamos só analisar. O verbo have é um pouco diferente nos três. A gente não coloca o S no final. Mas a grande maioria dos verbos, a gente só coloca um S na frente. Ok? Olha que interessante a conjugação de verbo no inglês. A gente só tira o to. O to está ali unicamente para deixar o verbo no infinitivo, que é o verbo sem ser conjugado, o verbo terminado em E. É have para todo mundo, praticamente. Diferente do português. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vocês têm. Tenho até medo de falar com vós, porque aqui na minha região, nós não usamos o vós, então a probabilidade de eu conjugar errado é grande. Sorry. Peço desculpa, gente. Mas então é isso. Devidamente conjugados, eu vou só apontar para uma situação. Se eu falo assim, Carlos tem. Carlos has. Professor, por que Carlos has? Porque Carlos não deixa de ser ele. Muitas vezes, nós não vamos usar os pronomes. Nós vamos usar os nomes. E Carlos é ele. Se fosse Cláudia, Cláudia tem. Cláudia has, porque Cláudia é ela. Agora, se for assim, eu e Cláudia temos. I and Cláudia have. Have. Por que have e não has? Porque eu e Cláudia somos nós. Nós é we. Então, isso foi só para mostrar que também a conjugação serve para nomes. Nem sempre a gente vai usar pronomes. Ah, quem tem um carregador? João tem. João has. Ah, eu e João temos. I and João have. Deu para pegar a lógica da coisa? Espero que sim. Pausem o vídeo. Voltem. Escutem novamente. Repitam novamente. Isso é importante. Quaisquer dúvidas, comentários, por favor. Eu faço questão de esclarecê-las para vocês. Eu estou aqui para isso. Então, vamos praticar. Vamos formar algumas frasezinhas com o verbo to have. To have quer dizer o que em inglês, gente? Ter. Muito bem. Ó, eu tenho 4 cachorros. Eu tenho, I have. 4. Vamos lembrar a aula passada de números. É importante, tá? Quem estiver me vendo pela primeira vez, assista a aula dos números. É muito importante. 4, 4. Eu tenho 4 cachorros. I have 4 dogs. Repetindo. I have 4 dogs. Muito bem. Muitas palavras no inglês são iguais no português. Por exemplo, cachorro, dog. Cachorros, dogs. Só colocar um S na frente.
Você tem 3 filhos e uma filha. You have 3 sons and 1 daughter. You have 3 sons and 1 daughter. Repetindo. You have 3 sons and 1 daughter. Filhos homens em inglês, sons. Repetindo, sons. Filha, mulher, daughter. Repetindo, daughter. Se escreve daughter, mas fala daughter. Só pra gente relembrar um pouquinho a aula de árvore genealógica que eu passei pra vocês, gente. Façam um favor pra mim, prometem? Comecem a incluir essas palavrinhas na vida de vocês para ficarem normais. Por exemplo, vamos chamar o filho de vocês? My son, please, come here. Aulinhas passadas, come here, vem aqui, por favor, please, my son. Comecem a incluir o inglês na vida de vocês. Vocês serão admirados, vocês serão exemplos. O exemplo gera admiração, que gera vontade de ser igual. Maravilha isso, né? Filosofei. Ó, 3. Repetindo comigo. 3. TH no inglês vai ser sempre a língua da cobra. 3. 2 S tem som de I. 3. 1. Como que eu falo filho em inglês? Son. Repetindo comigo. Son. Filhos. Sons. Repetindo. Sons. Filha. Daughter. Repetindo. Daughter. Então, você tem 3 filhos e uma filha. You have 3 sons and 1 daughter. Repetindo. You have 3 sons and 1 daughter. Vamos ler a primeira novamente. I have 4 dogs. Repetindo. I have 4 dogs. Muito bem. You have 3 sons and 1 daughter. De novo. You have 3 sons and 1 daughter. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Minhas sinceras palmas para vocês. Apresentando um verbinho novo. Ir. To go. Repetindo comigo. To go. De novo. To go. Mesma coisinha se a gente fosse conjugar o verbo go. Ir em inglês, to go. Eu vou, I go. Tiro, to. Você vai, you go. Ele vai, he goes. E assim sucessivamente. Olha como não é complicado, meus 60 mais favoritos. Olha como vocês podem ser totalmente independentes, não precisarem de mais ninguém para fazer o que vocês podem fazer. Falar inglês para vocês, por quê? Vocês podem falar. Eu confio plenamente em vocês. Mais um verbinho. Gente, é importante também anotações, ok? Peguem um caderninho e escrevam. Caderno só para as aulas de inglês. Ir em inglês, to go. Dormir, to sleep. Repetindo comigo, to sleep. De novo, to sleep. 2 S em inglês tem som de I, to sleep. Agora, now. Repetindo, now. Muito bem. Como que eu falo ir em inglês? To go. Muito bem. Dormir, to sleep. Muito bem. Agora, now. Muito bem. Sempre repetindo comigo e me respondendo, tá? Por favor, vamos interagir. Isso é importante. Então, ele tem que ir. Isso foi só para lembrar que o verbo ter também quer dizer ter que. Então, se ele tem, he has, ó. Ele tem, he has. Ele tem que, he has. Repetindo, he has. Ele tem que ir. Como que é ir em inglês? To go. He has to go. Vamos lá? He has to go. Repetindo. He has to go. Como que eu falo ele tem que ir em inglês, gente? Muito bem. E se tivesse um agora aqui? Ele tem que ir agora. He has to go now. Se escreve no, mas fala now. Repetindo. Now. He has to go now. Todo mundo? He has to go now. Me lembrou uma música. Meu amigo de 6 cordas segue sempre aqui do meu lado. Mais ou menos assim, ó. Aquele axé. Tchau. I have to go now. I have to go now. Tchau. Como que é tchau em inglês? Bye. Traduzimos a música. I have to go now quer dizer o quê? I have, eu tenho que
ir to go now. Eu tenho que ir agora. Essa é a música, ó. Tchau, I have to go now. I have to go now. Tchau. Em inglês, bye, I have to go now. I have to go now. Tchau. Cantando comigo em casa, vamos lá. Tchau, I have to go now. I have to go now. Vamos mudar a música? Se fosse assim, tchau, ele tem que ir agora. He has to go now. 1, 2, 3, 4. Bye, she has to go now. She has to go now. Bye, bye. Vamos lá comigo. Bye, she has to go now. She has to go now. Bye. Agora se fosse... Desculpa, pigarro. Nós temos que ir agora. Nós temos, como que é nós temos em inglês? We have. Nós temos que ir. We have to go. Agora, now. We have to go now. Repetindo. We have to go now. 1, 2, 3, 4. Bye. We have to go now. We have to go now. Tchau. Yeah, comigo. Tchau. We have to go now. We have to go now. Tchau. Gente, olha que interessante. Eu me empolguei, desculpa, tá? Pra quem me vê pela primeira vez, eu sempre vou pegar o meu violão, meu amigo de 6 cordas, e estarei jogando músicas no meio da aula, porque eu acho que isso é uma ferramenta bem importante. Conjugamos. Ó, tenho que, have to go, tenho que ir, tenho que dormir, have to sleep, tenho que comer, have to eat, tenho que beber, have to drink, e assim um infinitésimo de verbos que existem. Então, próxima, ele tem, ela, desculpa, ela tem que dormir agora, ela tem que, she has. Dormir, em inglês, to sleep. Agora, now. She has to sleep now. Vamos lá? She has to sleep now. De novo. She has to sleep now. Então, vamos lá. He has to go. Todo mundo? He has to go. She has to sleep now. Todo mundo? She has to sleep now. Então, let's work. Vamos trabalhar um pouquinho. Peguem o caderno de vocês. Ó, nós temos que comer peixe. Comer em inglês, to eat. Repetindo, to eat. Mais um verbinho para a vida de vocês. É interessante que vocês peguem o caderno, ok? E anotem todos os verbinhos que vocês vão aprendendo comigo. Vamos na primeira linha, verbs, verbos, verbs, sem o O no final, verbs, com S. E vão escrevendo eles. Comer, to eat. Ter, to have. Dormir, to sleep. É bacana. Vocês vão ter um dicionário de verbos. Nem sei se existe isso, um dicionário de verbos. Então, nós temos que comer peixe. Escrevam em português, pausem o vídeo, traduzam para mim, para o inglês, por favor. Ok? Nós temos, we have, vamos, escrevam para mim. Vamos trabalhar um pouco a escrita, isso é muito importante. Tá bom? Partindo do pressuposto que vocês fizeram, aqui é a resposta. Nós temos que comer peixe. Peixe em inglês, fish. Nós temos que, we have. Comer, infinitivo, to eat. We have to eat fish. Repetindo, we have to eat fish. Espero que todos tenham conseguido. Se ainda ficou alguma dúvida, nos comentários, professor, não entendi direito essa questão do ter que. Você pode me explicar de novo? Será um prazer na próxima aula começar explicando isso. Finish. See you soon. Meus queridos, eu gosto sempre de terminar as aulas com uma reflexão. Como que eu posso falar isso? Quem me vê pela primeira vez, teoricamente chegou aqui alegando que não sabia falar inglês. E numa aula eu mostrei um verbo, mostrei os pronomes, conjugamos esse verbo, lembrei, apresentei a regrinha do S, que com o verbo to have é um pouquinho diferente. Nós não colocamos o S no final, nós tiramos o have,
o V e o E, colocamos o S, falamos has. Fizemos a analogia dos pronomes, que he pode ser um nome, Herbert. Herbert tem, Herbert has. Lembramos alguns números, cantamos, tudo isso em meia hora. Eu fico muito honrado, agradeço bastante a confiança. Thank you very much por estarem aqui comigo. Thank you por confiarem. E o que eu posso prometer é que tá vindo conteúdo muito legal pra gente e vocês não vão se arrepender. Então, pra gente fechar a nossa aulinha de hoje, vamos com a melodia que nós aprendemos. Eu tenho que ir agora. I have to go now. Yeah, yeah, tchau. I have to go now. I have to go now. Tchau. Yeah, yeah, tchau. I have to go now. I have to go now. Tchau. Bye bye, people. See you soon.